A questão 116 do Enem 2020 da prova amarela nos diz o seguinte: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissões zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Para resolvermos a questão, precisamos anotar e ter em mente a massa molar do CO2, a massa molar do etanol e qual é a média de liberação de CO2 que o etanol emite por quilômetro rodado e comparado ao veículo elétrico, quanto que ele libera de CO2. Além disso, aqui analisando a equação, né, a reação de combustão do etanol, precisamos atentar que 1 mol de etanol libera 2 mol de CO2, ou seja, é uma proporção de 1 para 2. Então vamos lá. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de? Então vamos comparar. Ele está perguntando a quantidade de etanol que foi economizada. Então a gente pode começar fazendo o cálculo do veículo movido a etanol. Então a gente tem que em 1 quilômetro rodado libera 2,6 mol de CO2. E aí no enunciado ele nos diz que foram rodados 1.000 quilômetros. Então vamos fazer essa regrinha de 3, encontrando o valor de 2.600 mol de CO2 liberado por etanol nesse trajeto de 1.000 quilômetros. Então, no veículo elétrico, a gente tem que é 0,45 mol de CO2 para 1 quilômetro. Então, para 1.000 quilômetros, que é o mesmo trajeto mesmo trajeto feito que o veículo movido a etanol, a gente tem que no veículo elétrico a liberação de CO2 é de 450 mol de CO2. Então, a gente vai fazer uma diferença, né? Quanto que foi economizado de liberação de CO2 utilizando o veículo elétrico em relação ao veículo movido a etanol. Então, essa diferença a gente tem que 2.150 mol de CO2 foram deixados de ser liberados para o ambiente utilizando o veículo elétrico. Então, por meio disso, a gente consegue fazer o cálculo de quanto de etanol que foi economizado. Sabendo que 46 gramas de etanol equivale a 1 mol, e 1 mol de etanol libera 2 mol de CO2, que é aquela proporção de 1 para 2 mostrada na equação química anteriormente, a gente pode fazer essa regrinha de 3 utilizando esse valor economizado de 2.150 mol de CO2 que foram de fato economizados, ou seja, que não foram liberados para o ambiente utilizando o veículo elétrico. Então a gente faz essa regrinha de 3, encontrando uma massa total de 49.450 gramas, ou seja, aproximadamente 50 quilos de etanol foi economizado utilizando o veículo elétrico no trajeto de 1.000 quilômetros apresentado inicialmente. Ou seja, a alternativa correta aqui é a alternativa A.